Milagres de ouvir a voz certa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Em meio a tantas vozes do medo, da dúvida, da comparação, há uma que precisa se destacar: a voz do bom pastor. Jesus nos garante que suas ovelhas conhecem a sua voz. Isso significa que há intimidade, sensibilidade e discernimento. O milagre começa quando paramos de dar ouvidos ao ruído do mundo e focamos na palavra que nos direciona. Ouvir a voz certa pode nos poupar de anos de frustração. Pode nos tirar do desvio e nos recolocar no caminho da promessa. Hoje, escolha silenciar as distrações, separe tempo para ouvir. O céu ainda fala, e quando Deus fala, a alma se acalma. O rumo se define, os milagres encontram lugar para acontecer. Ouça a voz que conduz a vida e siga com confiança. A direção de Deus não apenas nos orienta, ela nos protege. Cada passo em obediência à voz, Jesus é um passo na direção do propósito. Busque sensibilidade espiritual. O seu próximo milagre pode estar ligado a uma simples instrução divina. E só ouve quem decide silenciar as vozes que competem com a do céu. Então, ouça a voz de Deus. A palavra de Deus diz nesta noite que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Que voz que você tem que seguir? A voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar com você, você ouça a voz dele. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a voz certa pode nos poupar de anos de frustrações. Tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas, porque na hora que era para ele ouvir a voz de Deus, ele deu ouvido a vozes estranhas, vozes ocultas, vozes do pensamento, vozes da emoção. Não tome nenhuma decisão sem antes ouvir a voz de Deus. A melhor voz que você tem para ouvir é a voz de Deus. Que nesta noite se cale todas as outras vozes, vozes de frustrações, vozes de decepções, vozes que te tiram da presença de Deus. Que nesta noite essas vozes se calem na nossa presença e nós damos ouvido à voz do nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que era, que é e que sempre será, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a voz suave, a voz mansa, a voz que dirige, a voz que direciona a minha e a sua vida. Você não precisa dar ouvido às vozes de estranhos, vozes que te levam para o abismo, vozes que te tiram da presença de Deus, mas dá ouvido à voz do nosso Deus, que ele diz aqui que a ovelha, ela ouve a voz do Senhor. Você é a ovelha, você tem que ouvir a voz do Senhor. Se você não sabe ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Fala: Jesus, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Me ensina, Senhor Jesus, a ouvir a tua voz. Que se calem todas as outras vozes e que somente a voz do Espírito Santo fale com você, meu irmão. Fale com você, minha irmã. Talvez você está para tomar uma decisão e essa decisão é uma decisão pela emoção. É uma decisão errada. É uma decisão que vai levar anos de frustrações. Direções tomadas sem a direção de Deus, você paga preço caro, principalmente na área do casamento. Você que está pensando em se casar, ore antes. Ah, mas ele é muito bonito, ele fala bem. Não, nem tudo que brilha é ouro. Tem muitos casamentos que não deram certo, porque quando era para orar, não orou. Quando era para buscar, não buscou. E depois casou e aí houve a separação. E às vezes a gente culpa tantas pessoas pelas separações, pelas frustrações.
né, pelos maus entendimentos que a gente tem na vida, mas se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós vamos nos livrar de anos de frustrações. Como eu estava falando, principalmente no casamento, você que é jovem, procure orar antes de ir pela emoção. Nem tudo que brilha é ouro. Deus está me usando para falar com alguma pessoa que está aí do outro lado. Procure conhecer melhor a pessoa. Procure orar, falar com Deus, ouvir a voz do Senhor, pedir confirmação se realmente essa decisão que você vai tomar é de Deus ou não. Porque tem decisões que é decisões carnais, é decisões da carne. Não é a decisão de Deus. Não é a decisão que Deus tem para você. Tudo que você for fazer, peça a direção de Deus. Vai comprar um carro, peça a direção de Deus. Vai comprar uma casa, pede a direção de Deus. Vai mudar de emprego, pede a direção de Deus. Até para mudar de igreja, você tem que pedir a direção de Deus. Sabia? Tem muitas portas abertas por aí, tem muitos ministérios, tem muitas igrejas. Mas eu sempre aconselho, vá numa igreja onde está mais perto da Bíblia. Quando eu era criança, o pastor falava assim para nós, vá na igreja mais próximo da sua casa. Era, né, o que o pastor nos ensinava. Vá na igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu ensino diferente. Vá na igreja mais próxima da Bíblia, onde prega a verdade. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro desta passagem, irmãos, nós temos muita coisa para falar. Se nós formos falar mesmo tanta coisa que o Espírito Santo quer falar conosco, o vídeo ia ficar muito longo. Mas uma coisa eu quero falar para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Não sou eu que estou falando, não é uma palavra da pastora Deus, não é uma palavra do ministério onde eu congrego, é a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. E você está passando por uma frustração, você está passando por um momento de angústia, você está passando por até momentos de depressão na sua vida, porque quantas vezes o Senhor falou para você, não é desse jeito, é do meu jeito, mas você quer fazer do seu jeito. Enquanto você quiser fazer do seu jeito, você vai passar por angústia, você vai passar por frustrações, você vai passar por depressão. Mas quando você ouvir a voz de Deus e falar, não, Senhor, eu quero fazer uma entrega total a Ti, entregar corpo, alma e espírito, quero ouvir a Tua voz, me direciona da maneira que o Senhor quer me direcionar, porque a direção de Deus não apenas nos orienta, ela nos protege. Então Deus quer te proteger, Deus quer te orientar, mas para isso você tem, mais uma vez quero falar para você, ouça a voz de Deus, não tome decisões precipitadas, porque os precipitados, eles pecam, amém? Fica com essa palavra hoje aí, aprenda a ouvir a voz de Deus, siga as diretrizes que o Senhor vai te dar, Ele vai falar com você através da palavra, Ele vai falar com você através de sonhos, Ele vai falar com você através de alguma maneira, você vai entender que Deus quer te dar um grande livramento, amém? Coloque aí sua mão junto com a minha. Senhor, meu Deus, meu Pai, ensina-nos a ouvir a voz certa, a ouvir somente a Tua voz, que se calem neste momento todas as vozes que não provêm do Senhor na nossa vida. Voz do engano, voz da depressão, voz da mentira, espíritos enganadores que querem enganar o povo de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, e que somente a voz do Senhor entra nesse coração, entra nesta vida, que o Espírito Santo revele para ele a sua vontade, em nome de Jesus. Senhor, consagra este copo com água, que quando esta vida beber desta água, haja cura, haja libertação, haja o poder de Deus sobre essa água, em nome de Jesus, amém? Foi aí 40 dias de milagres, 31 dias na presença de Deus, milagres de ouvir a voz certa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém e deixa aí um joinha, em nome de Jesus.